Bom, então, para falar da Nona, eu acho que vocês não conhecem a Nona fisicamente, estão aqui os 3 volumes. As pessoas pensam, né, que a Nona é um jornal, como foram folhetos e tal, pensam que é uma coisa imensa, mas é essa coisícula que vocês têm aí, são os 36 fascículos reunidos em 3 volumes. Agora, é uma preciosidade, muitas bibliotecas portuguesas não têm e, portanto, nós só fizemos a digitalização exatamente porque não havia digitalização alguma em parte alguma, né? Bom, antes de começar, queria agradecer aqui, o Dr. Francisco já sempre me delega poderes, né, para eu ser aqui a anfitriã, né, mas é claro que a gente está aqui hoje celebrando a Nona, também graças ao empenho do Dr. Francisco, né, que sempre apoiou os nossos projetos e tudo, a digitalização e tudo mais. Portanto, né, agradeço imenso, né, a presença dele. Bom, o que eu me proponho a fazer agora é uma rápida apresentação do surgimento dessa Nona. Para isso, então, organizei esse PowerPoint que vocês têm aí, né? Então, vejam, vocês têm aí o título completo, A Nona ou Misto Curioso, folheto semanal que ensina um método de cozinha com S e copa com um artigo de recreação. Então, esse é o tomo 1, número 1. O próprio organizador, né, propôs-se a fazer 3 tomos, não é? Com 12 fascículos, né, 12 folhetos em cada um. E essa capa é uma delícia, porque já aparece aqui a indicação, né, daquelas pessoas que querem fazer a assinatura, onde fazer e tudo, e a data, né? Lisboa, 1836. Então, ele saiu o primeiro fascículo em 36 e o último já em 37. A Nona é preciso esclarecer, principalmente para os portugueses, porque os portugueses conhecem uma fruta que nasce na Ilha da Madeira, que não é que nasce, é que é muito produzida na Ilha da Madeira, muito comerciada na Ilha da Madeira, que se chama a Nona, que é um parente próximo da nossa fruta do conde, tá? Então não se trata de uma fruta, trata-se de uma deusa romana das boas colheitas, que muitas vezes é representada como a cornucópia. Ora, a cornucópia é uma variante, né, da corbeia, né, dessa cestinha cheia de frutos e flores que vocês têm aí. Então esse é o símbolo da Nona, aparece, né, no frontispício de todos os folhetos, tá? Então, para quem não sabia o que era a Nona, e nós mantivemos a Nona com 2 N's, né, exatamente para marcar, né, essa publicação, tá? Então, vamos lá, a história, claro, então vocês têm aí a folha de rosto do primeiro fascículo e tem, né, o livro, né, que então está aí à venda hoje, graças ao patrocínio da Livraria Lelo, né, de Portugal, que apadrinhou, que aceitou, não é, a nossa proposta, não é, e fez esse livro que tem recebido os maiores elogios até agora. Então vamos lá. Como é que começou essa história da Nona? Então, a história começou quando, em dezembro de 2012, o nosso grupo de pesquisas aqui do gabinete resolveu entrar no edital do Petrobras Cultural para apresentar esse projeto O Real em Revista, cujos resultados vocês podem consultar até hoje online, né, exatamente nesse endereço que está aí, né? E o que nós propunhamos? Propunhamos a digitalização de parte do nosso acervo de periódicos daqui do gabinete. Nós temos realmente um acervo preciosíssimo de periódicos, leia-se jornais, revistas, folhetos, né? E sobretudo oitocentistas. Então a nossa proposta era a digitalização de 30 mil páginas e em torno dessa digitalização também badalar um pouco, dar a conhecer um pouco esses periódicos, né? Então nós entramos no edital em dezembro de 2012, com o orçamento de 2012, tivemos o resultado positivo no dia 25 de abril de 2013, data inesquecível, grande parte do grupo estávamos em Belém do Pará, foi o Eduardo que recebeu a notícia e passou para todos nós, né, que pulamos de alegria, e sobretudo porque nós estávamos concorrendo com cerca de 4 mil projetos do Brasil todo, e na nossa linha
linha de patrocínio, que era o patrocínio a projetos de arquivos e bibliotecas, né? Eram 270 candidatos, mais de 270 candidaturas, e dessas apenas 6 foram contempladas, sendo que do Rio apenas o nosso projeto. Então, portanto, nós tínhamos certeza logo de saída que era um projeto de excelência. E assim fizemos para que correspondêssemos a essa escolha. Então, nós conseguimos rentabilizar. Esse nós aqui tem de incluir uma figura extraordinária, sem a qual nada teria sido possível, que é o Ramon Botelho, que foi quem pegou o touro à unha, né, dos relatórios, da papelada, aquela coisa chatíssima de formulário. Ele pegou o touro à unha e, de fato, nós conseguimos cumprir tudo que foi proposto. E até excedendo o proposto. Por exemplo, nós tínhamos proposto 30.000 páginas digitalizadas e acabamos fazendo mais de 35.000. Né? Tínhamos proposto uma publicação, acabamos fazendo vários. Enfim, e tudo foi muito bem rentabilizado. Então, dentro desse projeto Petrobras, com o apoio do Petrobras Cultural, nós realizamos essa digitalização e essas várias atividades de 2014 a 2015, um projeto de 18 meses. Né? Então, as 35.000 páginas estão online, para quem quiser consultar, é só entrar aí nesse endereço, e realizamos, então, seminários, exposições, um livro, né, reunindo os resultados do seminário, e esses cadernos, né, saíram 3 no Giro do Mundo, dando conta um pouco de alguns estudos, né, que resultaram dessa pesquisa, e o livro, né, os cadernos, e vídeos. Fizemos não só esse, que é uma gracinha, Pedra Fundamental, que está online, né, que foi com a Mel Maia, que é uma gracinha, e folhetos também. Fizemos umas folhas volantes com recortes dos periódicos e tal, que fizeram bastante sucesso. Né? Então está aí apenas uma amostra do muito que fizemos. Agora, o importante é dizer que nós fizemos isso tudo, mas com muito prazer. Foi realmente um trabalho prazeroso fazer isso. As pessoas curtiram, né? Sobretudo tínhamos um grupo jovem trabalhando no projeto, né? E todo mundo curtiu muito. Eu trouxe essa matéria que saiu na Veja Rio, porque ela, de certo modo, sintetiza, né, um pouco do que nós pesquisamos. Achamos ótimo esse título, né, Caça ao Tesouro, exatamente, né, focalizar nessa nossa pesquisa. E aí estão algumas das páginas, né, que nós digitalizamos. Né? Então, quer dizer, portanto, vocês veem gravuras, ilustrações, comentários, né, foi tudo muito bom. E aí, um dos livros, veja bem, muitos desses periódicos, né, estavam encadernados, olha o tamanhão aí dos livros, né, em contraste absoluto com o tamanho da nota. Bom, aí estão as três folhas de rosto, né, dos 3 volumes, né, o número 1, 2 e 3, e está aí um pouquinho ampliada a tal corbeille, né, com as frutas e flores, né? E é claro que uma das coisas para quem trabalha em letras, como a maior parte do grupo, né, ficou também comovida, cativada pela constante citação dos Lusíadas, né? Isso aparece em todos os folhetos, né? Essa citação do canto sexto dos Lusíadas, né? Festeja a companhia lusitana com banquetes, manjares desusados, com frutas, aves, carnes e pescados. É tudo que temos na Anônia, não é? Bom, ocorreu-me verificar, né, portanto, já que temos a Anônia, já que temos aqui a raridade, verificar qual é a nossa bibliografia no Real Gabinete sobre culinária. E eu fiquei surpreendida porque colocando cozinha, colocando culinária, colocando comida, né, realmente aparecem muitos tipos. Né? Para quem acha que o gabinete é uma coisa sisuda e que, portanto, tem no seu catálogo também coisas sisudas, né, vai se surpreender também com esses vários livros de receita. Inclusive, fiquei muito contente de ver, né, que o chamado primeiro livro, né, de culinária em português, de autoria de Domingos Rodrigues, né, é A Arte de Cozinha, de 1680. E essa arte de cozinha, né, está publicada também no Brasil. Quer dizer, só aqui no gabinete temos 3 edições, uma inclusive, né, do Senac, da editora do Senac. Né? Portanto, né, é também um espaço, né, de consulta culinária para quem estiver interessado. E
uma coisa que nos surpreendeu imenso, isso já em outro projeto, foi ver em 15 de outubro de 1932 um banquete lá embaixo no salão de leitura do gabinete, o que para nós hoje é de arrepiar, não é? Quer dizer, há uma incompatibilidade total, não é, entre livros e comida, não é? Então, isso realmente, quando nós vimos a fotografia, ao mesmo tempo que ficamos espantadíssimos, ficamos arrepiados até a medula, não é? Felizmente, os tempos mudaram, as consciências são diferentes, não é? E nós, reparem só num detalhe, né? Portanto, acho que vocês já conhecem, né? Portanto, o fundo do salão de leitura, onde hoje está o busto de Camões, né? Na época o busto de Camões estava ali na lateral. Mas reparem, só homens engravatados, não é? Nada de mulheres nesse banquete. As mulheres ainda estavam, né, em segundo plano dentro do gabinete, o que está mudando bastante, né? Bom, aí vocês têm, então, algumas das páginas, né, iniciais da nona. Né? Então, é fantástico essa apresentação, né, que o autor, o diretor, o produtor, nós não sabemos exatamente quem, supomos que seja o tipógrafo, mas o Eduardo depois vai falar um pouquinho sobre isso. Nós não temos, quer dizer, não há uma assinatura, não há ninguém responsável pela publicação. Mas o que ele diz aqui no começo é absolutamente fantástico. Vejam lá, ao leitor, a rigorosa condição da natureza humana, desde a sua criação, é o princípio essencial de que vai tratar este jornal, aliás, esquisito e raro pelo fim a que se propõe. Princípio que condena imediatamente a crítica com que muitos vituperaram a lembrança do editor. Nada há e se tem mostrado mais necessário que o comer. Sem ele, a humana natureza não se pode conservar. O sábio e o ignorante, o rei e o súdito, o grande e o pequeno, todos vivem sujeitos ao império desta lei, da qual o tempo e o luxo veio a formar um objeto de passadio, de divertimento, de grandeza e de sociabilidade. Vejam que coisa fantástica, quer dizer, comida todo mundo tem de comer. Portanto, não havia nada publicado sobre comida circulando periodicamente e este senhor editor resolveu fazê-lo. Eis porque, né, temos aí a primazia deste senhor. Né? E não contente, o prólogo é uma delícia, recomendo que leiam muito, porque vai assim nesse tom, é muito bom. E além dessa introdução, ele ainda faz esse prólogo em versos, mas também vale a pena ler. De que serve, leitor, hajam manjares, bons doces, bons pitéus, bem singulares, altos recreios que o prazer dedica para a boca tornar mais sábia e rica. Coisas sim de sabor, mas a quem come, conhecidas por boas pelo nome. Verdade é que comer não se precisa mais que dente aprontar que o bucho guisa. Cozidos, fricassês, doces, assados, sem diferença fazer entre bocados. Porém, justo não é bonito estar comendo cobra por cabrito, ou gorda ratazana por coelho. E só por molho ter muito vermelho, gosto, cheiro suave. Desta forma, o paladar com a vista se transforma. Eis, pois, razão bastante que me anima a oferecer-te um misto coisa-prima no método que tem na boa escolha de um jantar se dispôs mesmo sem olha. Também as sobremesas com fartura, comer tu saberás muita doçura. Enfim, tais coisas tem este livrinho que somente lhe falta o belo vinho e parecer de amigo proveitoso. Dizer que o tenha quem for desejoso, quanto ao preço por certo mais barato, tu não podes ornar com aparato a mesa das funções aniversárias, onde a pança se vê com luminárias e para divertir-te com mais graça, tem na recreação muita negaça. Fábulas, contos, sortes, historietas, poesia, enigmas, ditos, muitas penas. Agora, a musa eu mando que se cale, pois quem mais quer saber, compre, que vale. Portanto, esse prólogo, né, esse chamariz, esse reclame, né, que ele está fazendo é fantástico. Eu não vou ler aí, mas é muito frequente nos vários folhetos os anúncios, né? Aqui, por exemplo, no final do primeiro tomo, não é? Ele já diz,
terminamos aqui o primeiro tom, mas é preciso renovar a assinatura, portanto as pessoas assinaram, né, para ter os folhetinhos e tal. E depois ele também anuncia outros folhetos. Então é uma delícia também esse dado, né, de como circulava o folheto, né? Bom, das receitas, depois a Mônica vai falar com mais detalhe, mas logo nos encantaram várias receitas, né? Uma das coisas mais fantásticas é o empirismo, quer dizer, a gente não tem número exato de ingredientes, não temos quantidades certas, é um pouco assim, pega a farinha, mistura, não sei o quê, e a gente, quer dizer, para aqueles principiantes, né, sobretudo o pessoal que na pandemia, né, resolveu se dedicar a cozinhar em casa, se seguisse a nona estava frito, porque as quantidades realmente são manga de colete aqui, né? Mas um dos doces, uma das receitas que nos encantou foi exatamente o doce do Brasil. Eu fiz um levantamento dos títulos dos pratos, né, das receitas, né, e a grande maioria tem nomes. Quando tem nomes, né, com referências geográficas, né, são quase todos europeus, com duas exceções: as fatias da China e o doce do Brasil. As fatias da China é o último doce de todos, é o que encerra o capítulo, e que leva 12 dúzias de ovos. Nós brincamos dizendo que depois desse doce morreu todo mundo, inclusive o editor, não deve ter tido mais oportunidade de fazer receitas. Mas o doce do Brasil é uma delícia, vejam aí. Pega-se em maçarocas de milho, ainda em leite, tiram-se os grãos todos do carolo e pisam-se muito bem num grau, sendo depois passados em um peneiro. E pesa-se este polme com igual peso de açúcar, pondo-se este ponto de voar, ponto que a gente não conhecia, deita-se o polvo e deixa-se cozer a pôr em ponto subido. Tira-se para fora do lume até esfriar, para se lhe juntar 3 gemas batidas de ovos por cada arrátel de polvo. Deita-se em uma tigelinha com canela em pó por cima e mete-se no forno brando a tostar. E depois tira-se e come-se. Agora veja o detalhezinho. Esta receita nunca pode ser má. Experimente-se, porém não é afiançada sem que se lhe tire a prova. Então é a única receita em que eles dizem: a gente não garante nada, né? Mas no folheto seguinte vem a notinha. O doce do Brasil anunciado no folheto antecedente se certifica ser bom e tem nome próprio, o qual é o seguinte: canjica. Então imagina, o primeiro doce do Brasil, no primeiro periódico em língua portuguesa, é a canjica, a nossa, né, canjica de São João, né, das festas juninas, né? Bom, aí, claro, nós vamos ter receitas de doce. Eu comecei por esse doce do Brasil, que é impagável, né? Mas temos aí, por exemplo, essa dobrada de molho Robert, e temos o sável cozido ao corbillon. O sável é um peixe, né? Portanto, nós temos, só para dizer, nós temos doces, temos carnes, temos peixes, né? Temos molhos, né? A Mônica vai falar sobre isso depois, né? Agora, reparem, né? Às vezes, por exemplo, o sável é escamado, estripado e sem guelras, um sável põe-se a ferver pouco e pouco em uma calda feita com vinho branco ou tinto, ou uma gota de vinagre, pouco sal, pimenta inteira, rodas de cebola, alguns cravos da Índia, manjericão, um bocado de casca de limão verde e um bocado de manteiga. Estando cozido, sirva-se sobre um guardanapo guarnecido de salsa. E acabou-se a receita, né? Portanto, realmente o empirismo é fantástico. Bom, mas lembre-se que o título do folheto é A Nona, o Misto Curioso. Ele fala de uma página de recreação. De fato, cada folheto tem a primeira parte de receitas, com os salgados, doces, etc., e uma segunda parte de recreação. E o que é essa segunda parte? É efetivamente uma parte de almanaque. Então, nós temos poesia, nós temos anedotas, nós temos logogrifos, né? Então, essa é a parte, né, realmente de jogos de salão, da tal sociabilidade de que tinha falado, né, o editor, né? Eu não vou ler aqui o poema, mas essa poesia, As Belas, né, é exatamente para que as belas, as damas, se dediquem às artes da cozinha, não é? Então, é preciso que elas façam bons docinhos para que vão aprender neste folheto, não é? E, portanto, isso é só para mostrar que há essa diversidade toda, né? Então, na recreação, vamos ter história, vamos ter fábula, vamos ter adivinhação, vamos ter enigmas, charadas e os bons ditos. Vejam bem, aquelas frases de efeito, aquelas frases, aqueles preceitos que devem ser ditos exatamente numa situação de sociabilidade, né? Bom, e
tem esse folheto, desses 3 tomos, né, que vocês têm aí à frente, né, nós chegamos então ao nosso livro da Lela, que tem sido muito elogiado, e a falta de ilustrações que nós tínhamos na nona, só umas vinhetinhas assim, meio sem graça, né? Então agora temos, pelo menos na parte de culinária, belas ilustrações, como esses lindos camarões aí bem apetitosos, né? E esses limões aí bem ao lado da torta de limão. Então, a nona agora em livro, né, nessa parceria Luz Brasileira, é a segunda parceria que o Real Gabinete tem com a Livraria Lela, e lembrem-se que a biblioteca mais bonita do mundo, pelo menos para nós, é o Real Gabinete, né, nesse acordo, né, nesse protocolo aí com a livraria mais bonita do mundo, sem dúvida alguma. Né? Portanto, a nona agora em livro, nessa parceria, atualizada, comentada e contextualizada por uma equipe do nosso grupo de pesquisa aqui, que vocês vão conhecer, e então produzido, né, esse belo livro produzido pela livraria mais bonita do mundo para degustação geral. Tenho certeza que todo mundo que se dedicar a folhear a nona vai apreciar muitíssimo, tanto quanto nós do grupo de pesquisa apreciamos, tá? Bom, e agora eu passo então a chamar o grupo de pesquisa aqui, cada um vai apresentar a sua parte, né? Então, começo pelo Eduardo, que vai tratar do contexto. Ele tratou de outra parte também, mas ele vai sobretudo contextualizar. A Mônica, que é a mulher das receitas, e literalmente, porque ela faz também muitas receitas em casa, ficou até de fazer uma da nona hoje, mas não deu, né? A Ana, que dividiu comigo a sessão da poesia, na Comandule. O Pedro Paulo, que trata dos contos. A Beth e a Andréia das fábulas, vêm as duas? Então vamos precisar de mais cadeiras. Então, agora, a ideia é a seguinte, cada um se incluiu de uma parte, vocês vão ver que essa... vamos voltar lá. Vocês vão ver que, se folhearem o livro, cada uma dessas sessões teve uma introdução, tá? Algumas mais extensas, porque, por exemplo, poesia, é claro que é um capítulo bastante longo, né? Aparece com muita frequência, aparece em todos os folhetos, então mereceu uma introdução mais longa. Mas todas as sessões têm uma introdução. E exatamente essas pessoas que aqui estão fizeram essa introdução, incumbiram-se dessa sessão e abordaram, então, fizeram essa breve apresentação, tá? E também, por exemplo, nas receitas, há a indicação das equivalências, medidas, etc. E tal. Portanto, nós fizemos essa edição para o leitor de hoje, para que o leitor de hoje pudesse acompanhar e aproveitar, tá bem? Bom, eu começo por passar a palavra para o Eduardo, que vai, então, contextualizar essa questão da sociabilidade do século XIX. Sim. Gabriel, pode acender as luzes, por favor, agora que já acabou o PowerPoint? Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer, desde o início, o incentivo e não só o incentivo, mas a persistência da Gilda para a publicação dessa nona. Então, desde todo mundo que participou do projeto do Real em Revista, que a equipe é um pouco maior do que essa. Inclusive, destaco os jovens pesquisadores, né? O Marlon, que hoje é professor na UF, a Juliana, que também fez parte do projeto Está para Chegar, o Sérgio Abreu, que agora é doutorando na UERJ, então, e outros. Mas tem um próximo trabalho. Então, foi um projeto longo que também contou com jovens pesquisadores e que continuaram com pesquisadores até hoje, pesquisadores e professores. Acho que esse foi um outro ponto de ganho do Real em Revista. E, a partir do Real em Revista, quando a Gilda propôs esta edição da nona, um grupo meio que se refez, então incorporamos mais pessoas, como o Pedro Paulo, outros não participaram mais da proposta, tinham outros interesses.
E foi um trabalho longo. Eu lembro que a primeira reunião da nona foi em 2017. Então, perceba que estamos cozinhando essa publicação há uns 5 anos. E que não passou do ponto. Ficou do jeito correto. Né? E é estranho pensar, estão vendo a publicação original exposta aí na frente, livrinhos pequenininhos, de 1836, pensar um pouquinho o que era a imprensa periódica daquela época. Quem é aqui do Brasil acompanha um pouco da história da imprensa no Brasil sabe que a primeira imprensa chegou aqui em 1808 com a família real, só a partir de então que oficialmente nós tivemos algum periódico publicado no Brasil. Isso não é exatamente igual em Portugal, claro, afinal lá já era permitida a imprensa, mas não quer dizer que tivesse muita variedade. Eram poucos os títulos publicados, principalmente títulos oficiais, o governo controlava a maior parte da imprensa. Mesmo após a Revolução Liberal do Porto, em 1820, é que alguns títulos mais vão surgir, porque passa a não ter mais a censura, mas são poucos títulos que existem. A gente vai começar a ver um aumento do tipo de publicação periódica e da quantidade de periódicos sendo publicados apenas após a Guerra Civil, que fez com que se batessem liberais e absolutistas apenas com a vitória do liberalismo em 1834, é que de fato começa uma sequência de publicações mais variadas na imprensa periódica, que é o caso da nona, que é de 1836. A gente pode lembrar que 2 revistas famosas do romantismo português, como o Panorama, redigida pelo Alexandre Pulano, ou a Revista Universal Lisbonense, redigida pelo Antônio Feliciano de Castilho, são posteriores à nona. O Panorama começa em 1837, quando acaba a publicação da nona, e a Revista Universal Lisbonense apenas em 1841. Então, esses anos finais da década de 30 e os primeiros anos da década de 40 são os anos em que essa imprensa começa a se diversificar. E aí encontramos esse José, não consigo lembrar o primeiro nome dele, o José Arcejas, como Luciano Arcejas, ele está envolvido grandemente nesse trabalho de diferenciação de publicações na imprensa periódica. Eu até pedi há pouco ali na biblioteca um outro periódico organizado por ele, que é o... Jornal de Comédias. Jornal de Comédias e Variedades, que saiu entre 1835 e 1836, ou seja, foi um produto dele anterior à da nona, mas o formato, tanto do tamanho da publicação quanto do periódico em si, lembra muito a nona, porque a nona lançou esse misto curioso, com contos, poemas, anedotas, passatempos, e esse jornal de variedades, de comédias, ele tinha, no lugar das receitas, uma comédia, então havia sempre uma comédia ou uma farsa, um pequeno ato de teatro, e depois um misto curioso também, com alguns poemas, passatempos, anedotas. Então ele deve ter percebido que isso atraía o público e tentou diversificar, trocando o teatro por algo de mais fácil consumo para a época que eram as receitas. A Júlia disse que ele era tipógrafo. No fundo a gente não sabe muito bem o que ele era. A gente sabe pelo dicionário bibliográfico do Inocêncio da Silva que ele tinha feito um curso de livreiro e que foi o livreiro, o dono da livraria onde se assinava e se vendia primeiro esse variedade de teatro e comédia, depois a nona. Então provavelmente como dono dessa livraria e também tradutor que ele era, ele devia aproveitar os livros que ele tinha lá, importados ou produzidos em Portugal, e copiava trechos para a publicação dele. Não à toa, ele diz de onde vem parte dessas publicações, o que já é uma novidade, porque isso de autoridade, de ser o autor de um texto naquela época em Portugal, era algo muito raro. Ainda não fazia muito sentido você assumir a autoria de uma publicação, a autoria de um texto. Tanto que ele não assume propriamente nem a redação, nem a edição dessa nona. Então, a dúvida, de fato ele era o redator, tudo leva a crer que sim. Mas ele não assinou nenhum texto, nem assinou a redação. Isso era a partir de 37, com o Panorama e algumas outras revistas, que isso começa a ficar mais claro. E como esse não é um periódico em que ele escreva muitos textos, ele recolhe muita coisa, ou de outros livros, ou que alguém enviava para ele, como a receita do Brasil, de doce do Brasil, por exemplo, talvez ele não sentisse a vontade para assinar a autoria. Há alguns textos que são escritos propriamente para a nona.
como alguns poemas que a Gilda leu, que vem apenas com uma letra como autoria. Provavelmente o J seria dele, de José Nepomuceno, ou o R de redação, mas também nada garante, porque qualquer colaborador que tivesse enviado um texto para ele poderia simplesmente assinar com uma inicial ou com uma letra qualquer, aleatória, para diferenciar uns dos outros. Então a gente está ali nesse período, que é o início do romantismo, quando a gente ensina na escola, que é quando o autor se coloca à venda do grande público, não depende mais do mecenas. Isso está acontecendo um pouco também com a imprensa periódica, quando pela primeira vez eles começam a colocar que são autores de algum texto ou são geradores de algum periódico. Esse fenômeno que acontece na literatura vai acontecer também na imprensa periódica, que tem um trânsito muito próximo ao longo do século XIX. A imprensa periódica é o principal meio de divulgação de novidades, inclusive de novidades estéticas e literárias. Então, se você está inventando uma coisa nova de poesia ou um modelo novo de fazer narrativa, é na imprensa que você vai ter o primeiro veículo de divulgação, o que a gente chama dos folhetins, né? Lembra da publicação de folhetim, que era um campo vasto, não publicava só romance. No folhetim podia haver crítica de teatro, peça teatral, poema, crônica. Então, era um gênero muito variado, tal como a imprensa periódica da época. E é interessante perceber que tem poemas nesse periódico, na Nona, porque a participação, a presença de textos literários na imprensa periódica é uma marca já desse período da pós-guerra civil, do início do liberalismo. Mesmo que a maior parte dos textos da imprensa periódica, a maior parte dos títulos, fossem políticos, ainda era a marca da imprensa na discussão política, eles começaram já a trazer textos literários para atrair mais público. Então, mesmo os homens que liam sobre política tinham lá textos literários para se distrair um pouco do tema mais árduo das discussões políticas do momento. Mas também isso permitia que algumas senhoras também tivessem acesso a algo que o marido permitisse ler, que era a parte literária. Afinal, naquela época, não era de bom tom que uma senhora discutisse política, apesar de alguns terem feito isso. E muitas fizeram bem, mesmo de antes, mesmo na época da Marquesa de Aosta, discutia política, mas não era ainda um tema que seria bem visto uma mulher discutir. Então, incluir obras literárias no jornal político ou no jornal de característica mais ampla, como de teatro ou de culinária, permitia o aumento do público leitor, trazendo as mulheres como leitoras. Então, algo que a gente acaba percebendo hoje em dia, o nosso olhar no século XXI para o XIX, como as mulheres sendo as grandes leitoras de romances, de poemas, etc., isso na verdade foi um grande ganho a partir da publicação de textos literários na imprensa periódica. E esse período também é marcado por algo que podemos chamar como democratização do acesso à palavra escrita. Democratização a partir do momento em que os livros ficam mais baratos, porque o papel fica mais barato, há um número cada vez maior de tipografias, então cada vez maior de publicações, tanto de periódicos quanto de livros, mas também na composição da obra literária. Então, mesmo aqui, nós temos algumas escritoras assinando. Não só uma escritora já reconhecida como a Viscondessa de Valsemont, mas algumas que se assinam ainda como pseudônimos, colocando lá uma autoria, mesmo sem colocar o nome, porque afinal as mulheres naquela época não deveriam ter uma voz pública. Então, algumas assinam como uma lisboeta, ou uma autora, ou uma portuguesa, assinam alguma coisa, mas também uma classe média que começa a assinar produções literárias. Então, tem ali o juiz, tem o livreiro, tem o comerciante. Então, esse público de classe média, ou aquela classe média de comércio, ou uma classe média de funcionários públicos, começa a sentir a vontade também para escrever suas próprias produções literárias e aproveitar a imprensa periódica como divulgação. Então, essa primeira metade do século XIX é uma metade de democratização literária, para a classe média, né, que começa a ter acesso à divulgação das suas produções.
Então, essas poesias de caráter mais intimista, de subjetividade, que a gente entende como marcas da escola romântica, estavam no cotidiano das pessoas. E é interessante perceber como esse modelo do periódico da Nona está pegando justamente essa transição. Por ser publicado entre 1836 e 37, então, para no alvorecer da escola romântica em Portugal, temos muitos poemas de caráter mais ácido, como da própria Viscondessa de Balsamão ou do Bocage, e alguns com a característica da subjetividade romântica, com poemas sobre cemitério, sobre noite, sobre feiticeira, como os do Antônio Feliciano de Castilho, que estão presentes nesse mesmo periódico. Então, é um período que a gente vê bem essa transição cultural do que era essa sociedade no final do século XVIII e início do século XIX, ainda de característica aristocrática, recuperando os clássicos, mas também já uma sociedade burguesa se anunciando, com outro tipo de sociabilidade, para o qual se presta muito bem a Nona, com todos os indícios, vão precisar de jogos para os salões, de charadas e passatempos para a vida, para entreter os seus convidados à noite, e receitas para o banquete para a recepção. Então, é um jornal típico dessa ampliação da sociabilidade que acontece com essa mudança cultural da virada do século XIX, do século XVIII para o XIX. Passa para a Mônica. Obrigada, Eduardo. Eu queria só começar também retomando um pouco a história. Eu não fiz parte da equipe do Real em Revista, embora acompanhasse muito como membro do Polo de Pesquisas Brasileiras e nos eventos também, nas publicações, mas quando, ao final do projeto, então, o Real em Revista, a Gilda assinou numa reunião do Polo com essa possibilidade de nós fazermos a edição da Nona com as receitas, eu nem titubeei, né? Eu preciso fazer parte desse projeto. Acho que a literatura e a culinária e as receitas, muito especificamente, são as minhas grandes paixões, então eu estou sempre querendo articular, né, esses campos. E foi realmente um trabalho longo, né, mesmo para além das interrupções, o trabalho em si, né, o pôr a mão na massa. Foi um trabalho longo, mas também sempre muito divertido. Nas receitas, eu trabalhei muito proximamente com a Aida Alves, e depois a Aline Hertal também nos ajudou muito nas revisões, mas eu sempre achava muita graça nas minhas reuniões com a Aida, que por um momento nós não estávamos discutindo poesia portuguesa, nem teoria da poesia, mas nós estávamos discutindo pontos de açúcar e tentando entender que pontos de açúcar eram aqueles. Depois eu até falei os pontos de açúcar, nós temos 9 pontos de açúcar, ou de calda de açúcar mencionados na Nona, com nomes curiosos, e ficávamos tentando então entender que pontos de açúcar eram aqueles, e que medidas eram aquelas, e que tipo de carne, que tipo de manejo da carne, dos doces eram aqueles, né? Então, foi um trabalho de muita seriedade, muita dedicação, mas que também nos abria uma cena paralela, né? Nós tivemos que buscar outros contatos, outras referências, e as nossas conversas também variaram muito. Bom, o que nós fizemos, né, basicamente no trabalho desse pôr a mão na massa? As receitas aparecem, então, são sempre a primeira parte, né, de cada fascículo da Nona. A parte de receitas salgadas é um curso de cozinha parcelado, então que começa pelos caldos, os cubinhos, depois as sopas magras, as sopas gordas, e por aí vai. Começam então as carnes, peixes, aves, carnes, mesmo os animais são muito variados, né, eles vão sendo de fato especificados. Depois vem as favas, uma seção longa de favas, e os legumes. Então isso é parcelado pelos fascículos. Mas então, assim, os doces não havia essas categorias especificadas, né? Em todos os volumes há alguns doces, né? A quantidade varia, mas eles não estavam categorizados. E aí eu ia da conversão e decidimos criar então essas categorias. Isso foi também bastante divertido, né? Nós fomos agrupando ali, escolhemos algumas sessões, então massas, que foram fora de algumas massas, bolos, pudins, manjares. Daqui a pouco eu vou dar uma receita de manjar, vocês vão entender por que nós nos separamos dos pudins especificamente. E chegou um ponto que eu disse,
esses aqui eu não sei onde colocar. E nós dissemos, então vamos criar a sessão especialidades doces. E pronto, criamos essa última sessão. E fomos então lendo essas receitas, fizemos algumas atualizações do texto, criamos um glossário, né, com termos que nos pareceram mais misteriosos. A gente tinha sempre em mente essa questão, né, do leitor, do público muito variado a que se dedicaria à publicação da nona. Então fomos procurando, criamos essa sessão com os pontos das caldas de açúcar, uma sessão com as medidas, esse glossário maior mesmo, mas havia uma questão paralela a tudo que nós fazíamos, que era, será possível fazer essas receitas hoje em dia, não é? Por conta do que a Gilda já disse sobre as medidas, que não há medidas de nada, ou quando há uma bacia de gemas, o tamanho da bacia, quantas gemas cabem na bacia, não sabemos, mas também essas quantidades, né? E o tipo de coisa que se usa. Então, nas receitas salgadas nas carnes, muito ladeado, coisas que nós não temos mais, certos apetrechos também de cozinha, volta e meia aparecendo, que nós não conhecemos mais. E o que eu fui pensando, há uma coisa engraçada no texto de apresentação das receitas, né? Eu estava relendo por esses dias, e é uma coisa curiosa, porque isso não está especificado no texto do assinado pela Ida e por mim, mas a primeira metade dos 3, 4 parágrafos eu escrevi o seguinte, são dela. E eu digo que as receitas não podem ser feitas. E ela diz que as receitas podem ser feitas. Então acho que nós não chegamos a não vocês temos por aí, só no lançamento. Mas eu acho que nós ficamos nessa dúvida que é curiosa. Né? Mas uma coisa que está escrita num parágrafo que é meu, que eu revivi um pouco relendo agora no livro, e é uma alegria imensa, é que a gente imagina. Eu acho que um pouco a gente se imagina naquelas cozinhas do século XIX, das famílias numerosas, uma porção de gente ali cozinhando junto, mas uma porção de gente partilhando, né, aquela sociabilidade da mesa. E a gente imagina um pouco aquele saber virtual de ver uma receita, né? Qualquer receita que seja. A gente assiste um programa de televisão, ou um vídeo na internet, ou lê mesmo um livro de receitas de qualquer época, e antes de parar para fazer a receita mesmo, imaginar, né, o processo de fazer e depois de saborear, né, aquele doce, aquela especialidade, o que seja. Eu acho que isso está muito presente aqui na nona, e talvez até mais nessas receitas que a gente sabe que não vai fazer. Né? O que é imaginar pegar 26 ovos? E aqui eu tenho a liberdade de imaginar que eu vou pegar 26 ovos, quebrar e fazer um bolo com aqueles 26 ovos. Queria, para dar um pouquinho do sabor, né, desse trabalho, ler para vocês uma receita. Essa receita nos divertia muito. Eu vou ler duas. Vou ler uma salgada e uma doce. Eu sou mais dos doces, mas acho que vai ser democrática aqui com as receitas. Então, a primeira é uma receita salgada, peru em globo para uma entrada. Eu quero chamar a atenção de vocês que seria apenas a entrada de um jantar. E vocês vão ver que os processos aqui começam realmente do início. Depois de chamuscado e bem escanhoado o peru, abra-se pelas costas, tirem-se todos os ossos. É uma certa violência implicada no processo primeiro. Tá? Tornem-se depois algumas molejas, fígados gordos, trufas, pranchas de presunto, e corte-se tudo em dadinhos. E misture-se com toucinho raspado, salsa, echalota, ervas finas, um dente de alho, pouco sal e pimenta. Encha-se o peru com este salpicão e passe-se todo em roda com agulha e barbante. Feche-se de modo que fique inteiramente redondo como uma bola. Depois, intece-se em manteiga de coco e ponha-se a cozer em uma brasa com pranchas de tocinho, bocados de vitela, cebolas, adubos, ervas finas, um pouco de caldo e meia canada de vinho branco. Estando cozido, tire-se o barbante e sirva-se com bastante essência, ou raviota, ou molho, que melhor parecer. Provavelmente não vamos fazer, mas é uma delícia imaginar. E a outra que eu gostaria de ler, que essa realmente nós rimos muito, né, e talvez fosse o nosso maior estranhamento, é uma receita de manjar. Há vários manjares aqui na nona. Eu vou ler logo o primeiro dessa sessão então, que nós criamos, que se chama Manjar Real, e a surpresa vem logo na primeira linha. Então, manjar, mas todos temos no nosso cardápio imaginário, não
museu imaginário, mas é o cardápio imaginário, aquele doce, né, muito branco, feito normalmente com leite de coco. Aqui é assim: deita-se em um tacho um peito de galinha meio cozido desfiado. Desfaz-se muito bem, delindo-se no mesmo tacho com a colher. Misture-se com o miolo de um vintém de pão ralado, uma quarta de amêndoas bem picados e 2 arráteis e meio de tigelada em ponto de espadana, né, a calda de açúcar. E depois de batido tudo isto, ponha-se a cozer em lume brando até que engrosse. Quando estiver grosso, deite-se nos pratos e mande-se à mesa. Então, o manjar de galinha, vocês têm o seguinte, que é o manjar branco, e esse seria mesmo o nosso manjar de porco. No final, há a sugestão: do mesmo modo se faz de peixe ou de lagosta no lugar de galinha. Bom, fora isso, queria ler aqui os pontos de açúcar, porque esse aqui realmente é uma delícia, e nós fomos então recolhendo para fazer essa sessão lá com os pontos de açúcar explicados. Eu vou só ler os nomes, né, que são interessantes. Então, primeiro ponto, em roda do tacho, depois ponto de pérola, ponto de voar, que estava lá no doce do Brasil, que a Gilda mostrou, ponto subido, ponto de espadã, nessa receita do manjar branco, ponto de cabelinho, que é um pouco diferente do ponto de cabelo, ponto de fio baixo, ponto de belouro e ponto de quebrar, né? Variação muito maior do que a gente tem hoje, que era máximo ponto de fio, ponto de bala, e não passa muito disso, né? Enfim, foi um prazer realmente trabalhar nisso, e é um trabalho diferente, mas ao mesmo tempo mexendo com muita coisa que eu gosto de fazer também no espaço da literatura e com esse grupo, que é sempre um prazer trabalhar. Ana, boa tarde. Eu tive o prazer de trabalhar com Gilda, que na verdade fez a parte inicial e todo o contexto da poesia, e completo aqui com algumas informações que estão lá ao ponto da professora Gilda, que ela é muito minuciosa e muito decidida. Não fosse ela, não teríamos chegado a esse momento aqui de lançamento da nona. Então, isso é fato. Entre peixes, carnes, camarões, mexilhões, das receitas que compõem a nona, está um misto curioso que encontra na poesia, um papel análogo das narrativas pitorescas, históricas ou mitológicas que visam, ao mesmo tempo, aumentar o repertório de conhecimento dos seus leitores, quanto a tornar o espaço mais lúdico, fazendo com que as frivolidades, adivinhas e charadas venham a público. Isso é um texto escrito pela professora Gilda e que eu agora então acrescento. As poesias, nós temos que lembrar que aquele momento, como o Eduardo falou, nós estávamos numa transição, passando exatamente de alguns autores árcades, no momento da escola romântica, conhecida como escola romântica, e aqui consta o escritor Antônio Feliciano de Castilho. Antônio Feliciano de Castilho estava na crista da onda. Então, tê-lo presente em qualquer periódico era, sem dúvida, um sucesso verdadeiro. Além do que, temos que lembrar que o número de alfabetizados não era tão grande assim. Então, nós tínhamos as sociabilidades. Usando a imaginação que a minha amiga Mônica falou, eu imagino exatamente as sociabilidades com as suas noites literárias e as receitas sendo postas à mesa. Dessa forma, a poesia, ela aparece com alguns nomes. O Boccaccio, por exemplo, a essa altura, ele aparece também como firmar uma presença da poesia. O Castilho como um formador de pensamento e consciência da literatura. E as mulheres que permanecem ainda escuras, esquecidas, apagadas, elas começam a surgir lentamente, como é o caso da Viscondessa de Balsamão.
Há outras, mas, enfim, são essas. Eu vou ser muito rápida, porque nós éramos um grupo enorme, então recebi a orientação de que seriam apenas 3 linhas. Já passou das 3 linhas. Passei. Todo mundo passou das 3 linhas. Eu sempre passo das 3 linhas. Enfim, mas existe uma questão muito importante, que é aquela altura, e que também não é muito diferente hoje em dia. Hoje nós temos uma outra maneira, mas que vai ao caso. São as assinaturas. Comprava-se qualquer tipo de livro ou de periódicos através de assinaturas. Então, pago antes, recebo depois, porque era uma maneira também de manter o custo daquilo que ia ser publicado. Então, escolhi um soneto do R. Ponto. Então, ficamos aqui a procurar saber quem é o R. Ponto, e que tem o título singelo de Despedida aos Senhores Assinantes. Isso é uma maravilha, porque é brindar aquelas pessoas que pagaram pelo periódico para a publicação do periódico. Então, vamos lá. A nona, a deusa nona generosa, que em Lísia apareceu já fez um ano, que nunca se valeu do negro engano, sendo sempre muito doce e saborosa. Histórica, poética, famosa, cumprindo em tudo exata todo o plano, séria e risonha da altividão, e por imensas vezes fabulosa, recebendo do Olimpo alto decreto, para que o campo deixe aos mais feirantes a executá-lo parte com afeto. E aos seus povos, passados mais distantes, lá mesmo espalhará com um valor reto, quanto aos lúvios deveu seus assinantes. Então, é um agradecimento, e aqui agradeço também pela possibilidade de participar da equipe da nona. Eu só queria acrescentar aqui a Ana que há vários poemas, né, que autorreferenciam a nona. Ela leu esse da despedida, e para quem conhece o tom camoniano, não é, vai reparar aqui exatamente algumas alusões, né? A gente reconhece um tom camoniano, o que justifica aquela epígrafe, né, que aparece em todos os folhetos. Né? Esse também foi um soneto, eu escolhi, essa é importante, vai perceber, e escolhi também esse soneto por ser mais, de uma linguagem mais próxima, até mesmo camoniana, dos nossos dias. Ok. Bom, agora então, Pedro Paulo, que vai tratar dos contos, tá, não? Eu estava tentando me lembrar aqui, como eu entrei, foi o primeiro projeto, mas eu não sei se eu estava no grupo e entrei no projeto, ou se... Ou se eu entrei imediatamente desta tarefa. Bom, não funcionava. Então, a mim me coube o estudo e análise dos contos, da parte de contos, que concorre com outras rubricas, como as fábulas do periódico. E eu fiz então um mapeamento, a gente reorganizou, né, as sessões, e no total nós temos 31 contos. E esses contos são bem variados, eles podem ser um pouco mais longos, mas normalmente curtos, alguns edificantes, como uma lição no final que o aproxima da fábula, alguns históricos, ou alguns que são bem no espírito enciclopédico ou do almanaque, né? Umas pílulas de história, umas pílulas de sabedoria. Então, desses 31, a parte mais interessante da pesquisa é que, ao colocar a mão na massa, como disse a Mônica, eu notei que esses contos, eles não eram originais em geral, eles vinham de alguma outra publicação.
E fui fazendo essa pesquisa até chegar a dois títulos em francês, mais ou menos publicados na mesma época. O Magasin Pittoresque, que eu encontrei, a maior parte eu encontrei na Biblioteca Nacional da França, que foi publicado de 1833 a 38, a nona de 36 a 37, e um curioso periódico chamado L'Abeille, a abelha, que é um periódico publicado por um português, mas em francês. Acho que só o primeiro número foi publicado, tinha textos em português. A partir do segundo número, ele vinha em francês. Ele e a mulher, ele se chamava Francisco Landislau Álvares de Andrada, e a mulher Catarina Dutá Álvares de Andrada. Eles haviam morado na França muito tempo e talvez eles tivessem também editado um periódico parecido lá. Então essas publicações são ligeiras, algumas envolvem os personagens históricos, mais numa ficção, como o Napoleão Bonaparte, o jardineiro, que é bastante curioso, e traz então ou distração ou uma pílula de instrução. Eu vou só ler, se conseguir enxergar aqui com essa luz, O Cabeleireiro de Improviso, que é bem simpático, que ele é bem curtinho. Para uma soirée de estio, um homem vestido de uma sobrecasaca parda e do qual o exterior ao negligê anunciava o menos afortunado dos proletariados, passava por uma rua de Berlim. Repentinamente, sentiu uma voz que saía das janelas de um segundo andar a chamá-lo. Olhou e percebeu um jovem elegante fazendo-lhe sinal para que subisse. Incontinente admirado, depois deixando escapar um sorriso, o homem da sobrecasaca parda respondeu à mostra embasbacado. Ele subiu. Apenas entrou na casa do jovem, este lhe disse sem outro preâmbulo: cortai-me o cabelo imediatamente e frisai-me a vosso jeito, porque eu estou convidado para um baile, e meu danado cabeleireiro me faltou a palavra. Mas, senhor, veloz, eu me estou demorando. Mas eu não tenho nem tesouras, nem ferros, nem pentes. Eis aqui tudo o que vos falta. Eu devo abrir o baile com Mademoiselle de E, vós sabeis bem que eu não tenho tempo a perder. Está bem, já que vós o quereis absolutamente. Sem dúvida, vamos, despachai-vos. O homem da sobrecasaca parda arregaçou suas mangas, agarrou-lhe a tesoura e pente e pôs mãos à obra. Bem depressa, a cabeça do jovem Adonis assemelhava a um campo cortado em todos os sentidos por inumeráveis regos. Acabei, disse o cabeleireiro. Tende vós a bondade de vos ver ao espelho. Maldição, exclamou o embasbacado, mirando-se. Eu estou um homem morto, desgraçado, que fizeste? É este o meu debut, respondeu o cabeleireiro com fleuma. Eu sou o professor Hegel e nunca cortei cabelos. Bom, acho que vocês já perceberam, né, o entusiasmo de toda a equipe pelas suas sessões, né? E todos eles estão não cumprindo a minha determinação de que fossem 3 linhas. Mas agora realmente é preciso que a gente acelere, porque senão a gente não vai sair daqui hoje tão cedo, né? Nós temos ali o nosso amigo Rafael Tonon à espera. Então, por favor, sejam mais breves, tá? Bom, vocês gostaram do Pito, né? Só para não perder o jeito de professor. Bom, agora, então, a Beth e a Andréia, que trataram das fábulas, por favor. Boa tarde. Muito que já foi dito dialoga com o que nós vamos falar agora sobre as fábulas. Trabalhamos eu, Andréia Castro, Eduardo da Cruz. Teve aquela felicidade de trabalhar com colegas que são super profissionais, mas também amigos desde o tempo de faculdade, que nós fizemos mestrado e doutorado, então se perguntamos. Voltando às fábulas, né, rapidamente. Queria ouvir a Andréia, porque ela abre bem. Na nossa parte, que são as fábulas, de alguma forma oferecer esses pequenos trechos, o editor ofereceu aos seus leitores fatias de erudição. E isso, de alguma forma, remonta ao que o Eduardo foi falando, desses ecos do arcadismo. Então, está lá o lema, não é instruir, comover e deleitar, que essas fábulas ilustram muito bem.
sem contar, gente, uma gratificação estética e também sexual. Afinal de contas, nós estamos falando de mitologia, né? Nós estamos falando da reafirmação da identidade portuguesa, né? Que veio desse berço latino, mas estamos falando também de deuses que têm um comportamento para lá de humanos, né? Eles desejam, eles têm sentimentos fortíssimos, não é? E, além da erudição, nós agregamos esses pequenos prazeres. Mesmo que na sequência o comentário de alguma forma restabeleça a noção de que esse texto era um texto para ser lido pela família. Então, de alguma forma, a restituição do comentário histórico vai enquadrar essa questão da função erótica num texto que possa ser lido pelas mulheres e pelas filhas. Então, você serve um texto saboroso e que autoado. Cuidado com as chamas das paixões, que elas podem ser perigosas, né? Nós temos aqui rapidamente, né, falando de Mirra, mãe de Adonis. Mirra foi filha de Címeras, dizem que amou a seu pai, com quem teve ajuntamento, dando-lhe primeiro algumas bebidas. E como Címeras disse que ela se achava fecundada e descoberta sua maldade, correu sobre ela com a espada desembainhada a fim de a matar. Mirra, cheia de susto, começou a fugir chorando e pediu aos deuses socorro em tão apertado lance. E eles a converteram em uma árvore do seu mesmo nome, que, sendo ferida com a espada de Címeras, dela nasceu Adonis. O que você queria falar que remonta, que se ressoa no realismo do final do século XIX? De alguma forma, esse tema, né, o incesto, vai ser revisto, inclusive, pelo Écio, não é dos mais. Então, de alguma forma, essa ligação do arcadismo com o romantismo e mais à frente com o realismo aqui presente na nossa. Então, veja bem, nós estamos aqui em 36, 37. No final do século, nós ainda estaremos com essas reverberações. Obrigada. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a professora Gilda, minha amiga, colega aqui no Real Vigrejo, pelo empenho, né, como vários já falaram, sobre a publicação da nona, a importância da nona. E, Gilda, você foi uma vencedora, realmente, conseguiu. Pula essa parte. Não, mas eu precisava falar de viva voz. Isso é muito importante, porque realmente você foi uma heroína da nona, da nossa nona, da nossa publicação. Bem, dito isso, eu fiquei com a parte de história na chamada recriação, né? E a parte de história é interessante pelo seguinte: ele escolheu 2 textos do século XVIII, de 2 historiadores que ele cita, e um vai tratar sobre a topografia e história da cidade do Porto e o outro vai tratar sobre a história de Braga. Então, é interessante porque neste momento, né, final do século, exatamente no século XVIII, Herculano e Pompeia foram descobertos. Então, a questão da antiguidade, de você valorizar a antiguidade clássica, estava em voga. E nesse momento também, ele aproveita também, já início do século XIX, a chamada construção dos Estados Nacionais modernos. Então, a nona se insere nessa construção de identidade, né? Uma construção identitária nacional. Oi? Está funcionando? Oi, agora está melhor. Então, a nona se insere nessa construção de Estados Nacionais modernos, a especificidade da história de Portugal, diferente de outros Estados nacionais que estão sendo constituídos nesse momento. Então, os textos são, na realidade, como se fossem historiadores arqueólogos. Eles vão tirando as camadas, né, da história, os vestígios que ligam Portugal à história da antiguidade clássica, aos gregos e romanos. Né? Então, nesse momento, a percepção de história é história linear.
né? Então, é aquele processo que vem da história da civilização ocidental. Então, Portugal faz parte dessa história da construção da civilização ocidental nessa percepção linear da história. Então, é interessante porque eles vão descrevendo os monumentos importantes, os palácios e os vestígios da antiguidade clássica, os vestígios romanos, né, gregos, enfim, que estão presentes nessas cidades. E é interessante porque ele começa exatamente esse capítulo sobre a história, né, dizendo: nós vamos tratar das antiguidades das nossas cidades, e realmente é o que os textos tratam, né, são das antiguidades das nossas cidades, mas ao mesmo tempo mostrando essa especificidade da construção histórica de cada cidade. Então ele vai abraçar um texto, por exemplo, cujo autor do Porto. Ele vai dizer que a origem vai discutir com vários historiadores que alegam que a cidade do Porto é romana ou é grega, e ele vai dizer: não, a cidade do Porto é de origem sueca, então germânica. Aí ele vai provar que é muito depois dos romanos que a cidade do Porto realmente vai se constituir. Então ele vai dizer que os suevos fundaram, os godos, né, eles conquistaram, e os mouros se assenhorearam até Afonso I, né, o rei católico. Então ele vai construindo essa história da cidade do Porto, que é muito interessante, através dos monumentos, dos palácios, né, e da topografia da cidade, mostrando que Gaia é romana, mas o Porto não. Enfim, depois ele parte outro texto é de outro autor, só um instantinho, porque realmente esse texto agora que eu vou tratar é do Argote, do historiador Argote, que é de Braga. E outro texto, eu estou falando aqui do texto, mas não falei do nome do historiador. O primeiro texto, que é o do Porto, é de Agostinho Rebelo da Costa. É de 1789, portanto, final do século XVIII. O segundo texto, que é sobre Braga, é de Jerônimo Contador de Argote, que é de 1738. Então é interessante essa questão, porque esse autor de Braga, por exemplo, ele vai também falar da topografia, vai falar da cidade de Braga, da origem do nome Braga, bracarense, que é romano, enfim. Então ele vai trazer toda essa questão da origem do nome, enfim, fazem questão de mostrar esse vínculo, né, com a antiguidade clássica, como eu falei no início, era o que estava sendo valorizado nesse momento. É o momento da imprensa liberal, como já foi colocado aqui pelo meu colega Eduardo e por outros colegas. É um momento em que se usa da pena da defesa dos princípios liberais e na construção desses estados nacionais modernos. Então é interessante, mostrando a especificidade de Portugal em relação a outras nações, né? É realmente procurar esses vestígios específicos da Lusitânia, né? Bom, muito obrigada. Bom, a Berti vai encerrar esse painel porque a Juliana, que tratou dos jogos de salão, não pôde comparecer. Mas vocês já perceberam, né? Porque eu mostrei adivinhos, charadas, logogrifos e tal, né? Isso até, na verdade, é mais ou menos percebemos o que é. Então, Berti, cabe a você encerrar esse painel para passarmos para uma segunda fase. Boa tarde a todos. Eu queria pontuar algumas coisas em linhas gerais. A leitura da nona costuma ser prazerosa e, sobretudo, com pinceladas da época em que foi produzido. O texto se apresenta múltiplo, conforme vocês já viram, é um texto curioso, e a preocupação do editor parece ser seduzir o leitor.
e já aparece nas primeiras páginas da revista Nona, conforme a Gilda já havia lido. Se propõe a ter recriação, fábulas, contos, sortes, histórias, poesia, enigmas, ditos e muitas poesias. Eu me coube a parte de bons ditos e anedotas. Na leitura das anedotas, fica evidente o seu caráter jocoso. Isso aqui não é mesmo o humor que nós temos hoje, né? Eu vou ler um que eu gostei e achei engraçado. Que diferença faz um relógio de uma senhora? A seguir vem a resposta. O relógio faz lembrar as horas e a senhora esquecê-las. Os ditos revestem-se de uma roupagem histórica de duvidosa veracidade. Fala-se, comenta-se, né? Eu vou citar o seguinte exemplo do Papa Alexandre V. Costumava dizer, este sumo pontífice: eu, quando bispo, era rico, mediamente. Quando cardeal, comecei a ser pobre. Agora, quando papa, sou um mendigo miserável. Enfim, o que fica mais perceptível na revista Nona é o estilo leve e divertido que pretende cativar o estimado leitor nas horas mais amenas do seu cotidiano. Em suma, a revista contém inúmeras receitas culinárias com todos os detalhes necessários para os mais diversos paladares do público, além das anedotas, fábulas, histórias, contos e poesias. Obrigada, Bessa. Bom, então acho que agora vocês já ficaram com uma excelente ideia do livro completo, né, que disse nosso tijolinho, né? E então agora eu vou dissolver não, as pessoas podem ficar aqui, eu só vou pedir que o Eduardo ceda o lugar ao Rafael Tonon. Para o Rafael, agora vamos fazer aqui uma sabatina com o Rafael, por favor. Bom, o Rafael é o elo entre o lançamento que nós tivemos na livraria Lelo, no Porto, e este lançamento aqui no espaço onde esse livro foi produzido, né? Então, o Rafael é um jornalista voltado para a gastronomia, voltado para a culinária, para, enfim, os prazeres, né, da mesa em geral, né? E muito gentilmente estava passando pelo Rio, ele veio a trabalho, mas muito gentilmente aceitou estar aqui conosco, e como ele não podia estar logo no começo, então eu propus que nós passássemos a fazer uma entrevista com ele, tá? Eu acho que assim, né, ficaria, digamos, um encerramento aqui da sessão, né, a preceito. Bom, então, Rafael, primeiro realmente agradecer muitíssimo o fato de você estar aqui, né, nos prestigiando aqui o Real Gabinete e a Nona, mas eu acho que você podia começar nos dizendo, né, como é que se voltou para esse tipo de jornalismo. Eu não disse, mas o Rafael escreve no Jornal Público do Porto e aqui também na Folha de São Paulo, em vários jornais brasileiros, em revistas Piauí também, né? Várias revistas brasileiras, e portanto é uma pessoa que realmente pode nos trazer aportes, né, importantes até para a leitura da Nona. Então vamos começar por ele e depois vamos ver a visão dele da Nona, sobre a qual ele já escreveu. Olá, boa tarde a todos. Acho que eu estou só um pouco mais alto. É um prazer estar aqui. Realmente foi uma coincidência boa na minha agenda, porque eu moro em Portugal, onde tivemos o lançamento da Nona há 3 semanas. Dia 8. E estive lá, enfim, para fazer o lançamento, tive a oportunidade de mediar. E estava aqui no Rio, a gente falou, olha, já que está aqui, não quer passar. E por acaso, para mim era um prazer estar aqui no Real Gabinete e estar aqui com vocês. Confesso que eu fico um pouco desconfortável na ideia de ser entrevistado, porque eu sou jornalista, eu estou muito mais habituado a entrevistar. Bom, para contar um pouco da minha trajetória, antes de falar um pouco da Nona também, que eu acho que é
uma publicação muito incrível e muito bonita para entendermos o que eu faço hoje, graças a esse tipo de publicação. Tivemos espaço para falar de gastronomia cada vez mais. Eu sou um jornalista formado no Brasil, em Campinas. Eu sou de Campinas, mas fiz minha vida profissional toda em São Paulo. Trabalhei muitos anos na Editora Abril. E depois de ter trabalhado na Editora Abril, me especializei em gastronomia. Eu escrevia para uma revista que tinha uma seção de gastronomia e eu comecei a escrever de gastronomia lá. E a partir disso eu decidi que minha carreira ia ser sobre gastronomia. Eu queria ser crítico de cinema, na verdade. Eu fiz jornalismo para ser crítico de cinema. Estudei cinema por 2 anos. Mas a vida me levou para a gastronomia, uma área que eu cubro há 12 anos, ininterruptamente. E a partir do trabalho que eu fiz na Abril, desse trabalho que eu trabalhei esse tempo na Editora Abril, eu pensei que eu queria ter uma vida um pouco mais livre e poder escrever sobre gastronomia de uma maneira mais aberta. Tem um crítico gastronômico que eu gosto muito de uma frase que ele diz, que ele fala assim: eu sou um escritor de gastronomia e isso me permite escrever sobre qualquer coisa. Porque eu acho que a comida é sempre um caminho, um meio para a gente falar sobre muitas coisas, né? E a gente está falando da nona sobre gastronomia porque também era uma forma de propor discussões à mesa, né? A gastronomia também era uma desculpa, talvez, uma razão para as pessoas discutirem a mesa, estarem juntas, enfim, falar de outras coisas da gastronomia além do ato de comer. E é esse o meu trabalho, assim, eu tenho tentado falar da gastronomia além do ato de comer. Eu gosto muito de falar da gastronomia dos porquês. Eu estudo muito tendências e gosto muito de falar sobre o porquê que comemos as coisas que comemos, ou tentar entender o que está por trás do comportamento da alimentação. Daí, a partir de abril, eu comecei a escrever para o Paladar, que era o caderno de gastronomia do estado de São Paulo. De lá eu fui para a Folha de São Paulo. E a partir da Folha eu comecei a tatear uma carreira internacional, digamos assim, escrevendo para alguns veículos internacionais, nomeadamente um portal dos Estados Unidos que chama ITER, que é o maior portal de gastronomia dos Estados Unidos. E aí, a partir desse portal, eu comecei a escrever para muitos outros portais e muitos outros veículos de gastronomia, sobre gastronomia. E eu digo que a gastronomia me abriu portas para escrever para muitos meios que eu admiro. Assim. Escrevi já reportagens grandes para Piauí, já escrevi para o The Washington Post, já escrevi, enfim, para o público de Portugal, para a Folha de São Paulo, enfim, para muitos meios. Sempre falando de gastronomia, mas nem sempre falando do ato de comer, nem sempre falando do que está na mesa. Uma reportagem, por exemplo, que eu publiquei na Piauí durante a pandemia era justamente para falar como aquilo que a gente escolhe comer tinha a ver com a relação de novas pandemias que pudessem surgir a partir das relações com os animais, de comer carne, de comer proteína animal, do que se chama na ciência de zoonoses, de uma maneira por aí. E eu lancei um livro há 3 anos. O livro foi lançado primeiro no Brasil pela editora Todavia, chama As Revoluções da Comida. Depois ele foi traduzido na Espanha e agora está sendo traduzido na Itália também. É um livro que fala justamente sobre isso. O que eu queria falar, eu começo o livro falando sobre os hábitos alimentares de grandes líderes políticos, enfim, desde Trump até Hitler, enfim, falando de como eles comiam e como o fato daquilo que eles escolhiam comer dizia muito de como a visão que eles tinham do mundo. Era uma forma de começar um livro para dizer que o ato de comer também é político, que quando a gente fala de gastronomia e quando a gente fala daquilo que a gente come, a gente também está falando de política. Então acho que a comida pode ser um pretexto, talvez, para falarmos de muitos assuntos. Para falarmos de política, para falarmos de religião, para falarmos da sociedade, de comportamento, para falar de história. E é um pouco o enfoque de como eu tenho trabalhado em cobrir gastronomia nessa última mais de uma década em que eu tenho me dedicado a escrever sobre isso.
escrevi sobre tudo já, a partir da gastronomia. Já falei sobre tudo, a partir da nutrição, a partir da agricultura, a partir de tendências, a partir da sociologia, muitas vezes. E é o que eu gosto de escrever, assim, eu gosto de entender um pouco os porquês. Então, não sei se eu te respondi a tua pergunta, mas era um pouco isso. Ele só foi muito modesto e não disse que ganhou um prêmio na Itália como melhor jornalista de gastronomia. Podia falar um pouquinho disso, né? Sim, esse ano, no começo do ano, existe um congresso na Itália, um congresso que também tem um braço de publicação, que chama Identità Golosi, e eles me deram o prêmio de melhor food writer, melhor jornalista gastronômico desse ano, do último ano, e eu tive a chance, e foi muito, muito curioso também, porque minha mãe estava em Portugal me visitando, e quando eles me disseram que eu ia ganhar o prêmio, eu falei, olha, não vou conseguir, eles me convidaram, olha, quero que venha para a Itália e tal, a gente vai ter um congresso, eu falei, olha, não vou poder, minha mãe está aqui, não consigo, olha, não, então traz sua mãe, mas traz minha mãe para o congresso, olha, não, porque vamos te dar um prêmio, então você não tem como não vir. Eu falei, já que eu vou levar minha mãe. E eu já levei a claque, minha mãe toda feliz da plateia, mas eu tenho que subir no palco, receber um prêmio e minha mãe poder ver isso, mas sim, recebi esse prêmio. Recebi alguns prêmios esse ano, enfim, a partir do meu trabalho, o que me dá uma alegria enorme de poder ser reconhecido por aquilo que eu faço e por ver que a gastronomia também tem espaço para a gente contar boas histórias. Eu sempre fui da formação de que a gastronomia talvez fosse um tema menor, né, dentro do jornalismo. Assim, meus amigos foram cobrir política, outros foram cobrir economia, guerras. Eu tenho amigos que estão, enfim, em Israel agora cobrindo o conflito. E sempre vi, talvez, cobrir gastronomia como uma coisa menor, menos importante. E daí eu sempre tendo a pensar que se nós temos que comer 3 vezes por dia, talvez decidir o que a gente come e pensar sobre a comida seja uma coisa que diz muito mais sobre a nossa vida cotidiana do que talvez a política, em alguns casos, né? Alguns casos da política, ou a economia. Nem sempre tudo que a gente lê no jornal sobre política e economia estão diretamente impactados na nossa vida. E talvez a gastronomia ou a alimentação estejam de fato impactando todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, aquilo que a gente decide colocar no prato. Então eu aprendi a partir daí a valorizar um pouco mais do que eu faço e tentar enxergar um motivador maior, um motivo maior para aquilo que eu tento cobrir dentro da gastronomia. Enquanto você toma a sua água, bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma pergunta ao Rafael e depois nós vamos abrir perguntas em geral, tá? E aí o público pode fazer também a qualquer membro aqui da mesa, né? Mas claro, eu acho que o foco vai ser mesmo o Rafael, que tem muita coisa para nos dizer, né? Bom, mas Rafael, então antes de partirmos para o geral, então diga aí a sua opinião sobre a nona, o que você achou da nona, o que você acha produtivo, digamos. Quer dizer, a nona lida hoje, né? O que ela pode trazer para o leitor de hoje? Tá? Bom, além de todo esse trabalho que eu tenho de escrever essas reportagens e tudo mais, de viajar, eu tenho o prazer um pouco e a sorte de viajar o mundo para comer e escrever sobre isso em vários países. Eu lancei há um ano uma revista em Portugal, uma publicação em Portugal, que chama Farta, que é uma revista é uma revista super independente, mas que é uma revista sobre a gastronomia popular portuguesa. A gente queria falar sobre a gastronomia popular portuguesa. E é uma revista impressa, por incrível que pareça, em 2023 a gente queria investir numa revista impressa. E é uma revista que deu muito certo porque ela tem uma tiragem muito pequena, ela tem 1.500 exemplares de tiragem, mas a gente está vendendo a revista em 22 países hoje. Ela está na Alemanha, ela está na Suécia, ela está na Inglaterra, no Japão, enfim. E que é uma revista que fala justamente sobre temas da cozinha popular portuguesa. A primeira edição foi Eu Sou do Porto. Eu não sou do Porto, meu avô era do Porto, eu só descobri depois
de me mudar para o Porto, mas vivo no Porto hoje já há 6 anos. E a primeira edição a gente falou de francesinha, que é um sanduíche muito comum na cidade. Depois, na segunda edição, a gente falou sobre frango assado, que é o frango piripiri em Portugal, que é o frango que eles comem muito, como a gente come também muito frango dessa herança portuguesa. E essa terceira edição agora, que sai na próxima semana, a gente fala sobre rabanada. Então, cada edição é sobre um tema. E eu tô falando isso para dizer que quando eu comecei a pesquisar para a gente lançar a farta, e a farta tem a ver um pouco com a ideia de brincar com o significado da palavra farta, de ser uma coisa de se fartar, de estar cheio, mas também de se fartar, de estar cansado, porque a gente estava um pouco cansado de falar só de alta gastronomia e de que os meios valem pouco da gastronomia mais popular, digamos assim. E comecei a pesquisar algumas coisas em Portugal que existiam, e eu fui a um alfarrábio, um sebo no Porto, e o senhor me falou da nona. Falou, olha, a gente tem uma revista aqui que foi uma das primeiras publicações e tal. Eu falei, como assim uma das primeiras publicações em língua portuguesa? E ele falou, olha, não tenho aqui, mas posso te conseguir. E me contou um pouco da história, porque ele era um alfarrabista de dois lugares. Ele falou, eu posso te trazer do outro e te consigo uma edição e tal, porque é super raro. E, no entanto, ele me ligou depois falando que não tinha conseguido, que já tinha vendido, e eu fiquei curioso, mas nunca mais ouvi falar da Nona. Até que eu fui convidado pela Lelo, que é a livraria do Porto, a mediar uma mesa para falar da Nona. E de repente a Nona voltou a ser um tema na minha vida e voltou a cruzar meu caminho. E foi aí que eu tive acesso ao livro, né? Porque, enfim, o livro é uma compilação desses fascículos todos, desses 36 fascículos, todos eles. E para mim foi uma alegria ler isso, porque foi muito, muito curioso, porque a Nona tinha uma visão de mostrar a gastronomia mais além da ideia de nutrição, daquilo que só a gente come. E as receitas, a gente estava falando, tem uma linguagem um pouco poética, assim, ela quer envolver o leitor, né? Você começa a ler, você fica envolvido, embora as receitas não tenham nada a ver com as receitas que a gente entende hoje por uma descrição de receita, porque eles não têm também essa separação, não tinha na revista uma separação de ingredientes, depois do módulo de preparo, é uma coisa meio junta, meio lírica, poética, assim, quase poderia ser lido dessa forma. E para mim a primeira questão que me mostrou, que me encantou, foi a ideia de falar que a gastronomia pode ser mais do que falar só do ato de comer, né? E que ela podia ser uma desculpa para falar de outras coisas. Então esse foi o primeiro tema. A segunda coisa que me chamou muita atenção, além da forma da descrição das receitas, foi de perceber que a gente ainda come muitas coisas do que se comia a partir do que traz as receitas da Nona. Então eu fiquei muito curioso de ver, por exemplo, receitas portuguesas que se comem até hoje, como a aletria, doces portugueses ou alguns tipos de assados portugueses, ainda são feitos mais ou menos de como eram feitos na publicação dos primeiros fascículos. E de como a nossa questão de hábito, como a tradição é uma coisa muito importante na mesa, né? E a gente fala de tradição, de como a gente passa receitas de mãe para filha e de avó para neta e para netos, e de como isso se mantém na família. Isso é muito bonito perceber que são as pessoas que não deixam as receitas morrerem, né? São as pessoas que são as propagadoras das receitas. E uma publicação, quando ela traz, a partir do momento que a gente não tem um caderno de receita e essa receita fica muito de uma forma oral, essas receitas acabam se perdendo. Por isso o valor desses livros de receitas que a gente passa, que a gente herda das nossas avós e que a gente continua passando, porque é a única forma dessas receitas se perpetuarem. E para mim, a questão da publicação, de existir uma publicação em que essas receitas sejam impressas e que possam ser passadas de mão em mão, é a ideia de uma perpetuação de um alimento, de uma receita que pode
né, se manter viva a partir disso. Eu acho que a publicação, os livros têm essa magia de tornar as coisas um pouco eternas, né? E as receitas a partir da nona ficaram um pouco eternizadas, e esse livro é muito importante porque ele traz de volta esses fascículos para os dias de hoje, e que a gente pode ter acesso a essa história e pensar e repensar no futuro, ou pensar como a gente ainda corre a partir do passado com esse livro na mão. Então o livro para mim foi um deleite de leitura mesmo. Eu li muito maravilhado em termos de como eles, né? A gente não sabe se o autor era um autor, se eram dois autores, enfim. Que também, uma coisa que a gente discutiu muito no lançamento do Corpo também, é que a nona era uma compilação de receitas. Não existia na nona receitas autorais, por assim dizer. A pessoa, ou as pessoas, os editores da nona buscaram compilar receitas francesas ou publicações portuguesas e colocar isso de uma maneira, num fascículo, para que mais pessoas tivessem acesso, né? Não existia um trabalho de autor, digamos assim, por trás dessas receitas, de criar receitas novas. Era basicamente uma compilação. Eu pego hoje, vou numa livraria e escolho uma receita da Rita Lobo ou de alguém e faço um fascículo a partir dessas receitas. Então era mais uma ideia de perpetuar essas receitas do que de criar receitas novas, o que para mim já tem imenso valor, e isso me tocou muito na ideia de que eu conheci a nona por conta de uma publicação que eu queria fazer, e de repente a nona voltou para mim em forma de livro, e eu tenho uma publicação que fala sobre receitas populares hoje, que talvez daqui, sei lá, 100 anos, 150 anos, alguém olha farto e fala: olha, talvez isso valha lançar um livro dessa revista, porque isso talvez dissesse alguma coisa naquela época. Eu acho que a nona dizia muito sobre os hábitos alimentares de Portugal nessa altura, e por isso eu acho que ele é tão importante. Bom, uma coisa que eu acho que vale a pena frisar, né, é efetivamente esse ineditismo em livro da nona. Uma vez, se a gente lembra do primeiro livro de culinária, é de 1680, e já teve tantas reedições, efetivamente é um espanto que ninguém nunca tenha pensado em editar em livro essa publicação completa, 3 voluminhos bonitinhos, arrumadinhos, né? Portanto, isso acho que é realmente espantoso. Então, acho que é só o pulo do gato que a gente deu, né? Para não monopolizar, então, agora eu abro, não sei se os colegas querem perguntar, fazer perguntas também ao Rafael, ao público, então eu queria franquear aqui a palavra. Se ninguém tiver perguntas, eu tenho. Eu queria só colocar uma coisa que eu acho que é bem importante também, do trabalho do Real Gabinete, de fazer esse trabalho, que é uma coisa que talvez ninguém em Portugal tenha tentado fazer, né? Eu acho que eu, como um estrangeiro vivendo em Portugal, eu acho que eles também não conseguem, às vezes, ver coisas que têm muito valor, e que eu acho que precisa ter alguém de fora a olhar para aquilo com, né, o Saramago dizia que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Eu acho que no caso de Portugal eles são um pouco isso, assim, eles têm uma ilha que é uma ilha, a ideia, né, essa ideia poética de que é uma ilha, que precisa sair da ilha para ver a ilha. Acho que eles foram para o mundo todo, tiveram esse papel no mundo em questão de levar ingredientes, se não receitas, ingredientes para o mundo todo, e receitas também. A gente encontra hoje receitas portuguesas, influência de receitas portuguesas até no Japão. O tempura é uma receita originalmente portuguesa, que os portugueses ensinaram os japoneses a fazer, e os japoneses depois aperfeiçoaram e transformaram isso numa arte. Mas de fato que eles se voltaram, não sei explicar o porquê, mas os portugueses se fecharam muito para essa história. Eu acho que eles foram muito do mundo e eles perderam isso, e depois eles se fecharam muito, e eles não conseguem ver o valor, talvez, que alguns documentos, que algumas coisas que eles faziam tenham tanto valor. Então, para mim é muito nobre que o Real Gabinete tenha pego nisso para publicar um livro e mostrar a importância dessa primeira revista em português sobre gastronomia.
Bom, eu não resisto a fazer um comentário. Quando vocês lerem o prólogo da Nona, vocês vão ver que, de certo modo, o autor, o editor, ele repete aquilo que nós temos lá no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Esse é datado de 1500 e qualquer coisa. Então, Garcia de Rezende resolveu compilar a poesia que era produzida na corte, nos saraus, nas tertúlias, né, na corte. E ele começa esse prólogo dizendo exatamente isso. Porque a natural condição dos portugueses é nunca escreverem coisas que façam. Então fazem grandes feitos, mas não registram. Então ele resolveu começar registrando o quê? A poesia. Disse, olha, eu não tenho tanta capacidade para registrar feitos imensos, vou registrar a poesia. E, de certo modo, é o que o nosso autor aqui diz. Olha, todo mundo está fazendo revistas aí dos mais variados temas, da moda, de não sei o quê, mas ninguém ainda pensou em fazer subculinário. E do pobre ao rico todo mundo precisa comer. Então, vejam que é, de certo modo, né, essa consciência, né, ele tem essa consciência de que os portugueses não valorizam muito, né, os seus produtos, a sua produção, quer em feitos, quer em realizações, assim, comezinhas, né, grandes feitos e realizações do dia a dia. Né? Então, de certo modo, eu acho que isso realmente é aquele lampejo, né, de gênio que o editor teve, né? E, portanto, né, vem corroborando o que o Rafael diz. Né? Gente, perguntas? Pode perguntar o que quiser. Eu tenho uma pergunta. Fábio. Eu queria saber como você leu as receitas. E se você cozinha, se você pensou em fazer alguma ou indicar para algum restaurante. Eu li as receitas com um bocado de estranhamento, vou ser sincero. Porque eu tive que reler as receitas 3, 4 vezes para entender do que se tratava a receita. Porque como a receita é meio, não sei, tem um estilo meio Saramago de escrita, né? Que é uma coisa que não tem fim, assim. Você vai lendo e você não sabe onde começa, onde termina. E eu falava, mas como... E eu fiquei muito chocado que algumas receitas têm dúzias de ovos, né? Ou são sempre receitas com muitos ingredientes ou com uma produção muito grande, porque era pensado para serem feitas de forma familiar, banquete para reunir as pessoas. Não era uma receita da família de hoje que é composta por pai, mãe, um filho ou 2 filhos no máximo, né? Eram receitas para serem feitas para uma dúzia de pessoas ou mais, né? Para as famílias se reunirem em torno da mesa. Então eu li as receitas com um pouco um pouco maravilhado, mas um pouco bastante confuso, para ser sincero, para conseguir entender o que essas receitas diziam. E acho que valeria propor talvez um festival que é muito bem, que os restaurantes possam tentar refazer algumas receitas. Sim. Quem consegue? Exatamente, tentar adaptar as receitas e trazer, porque eu acho que elas só ganham a questão da publicação, eu acho muito importante, ou seja, a ideia de se publicar, de pegar nisso e publicar, dá esse caráter um pouco mais se não eterno, um pouco mais perene, né, que essas receitas possam estar. Mas se elas não forem feitas, ou seja, se o fascículo fosse vendido e ninguém fizesse essas receitas, também não tem muito objetivo, né? Por que eu vou fazer um fascículo de receitas se ninguém vai fazer essas receitas? Ninguém quer vender um livro de receitas para ninguém depois cozinhar as receitas que foram compiladas nesses livros. Então eu acho que a ideia de que se pegue nisso para criar as receitas, eu acho que pode ser uma boa ideia de como a Nona possa voltar a ganhar vida de novo no paladar das pessoas e não só nas páginas de um livro. Isso que você diz, né, de as receitas não serem muito precisas, né, nós não temos ingredientes, modo de fazer, não sei o quê, isso ao mesmo tempo dá uma abertura muito grande para a criação. Quer dizer, nós estamos baseados no empirismo, né, olha, pega a farinha, mistura os ovos, não sei o quê, e é um pouco aleatório, como se as pessoas que vão fazer as receitas já tivessem o seu conhecimento e vão fazer aquilo, quer dizer, só vão ver, né, efetivamente o modo mais simples, né, de fazer.
Agora, ao mesmo tempo, né, quer dizer, a obra acaba por ser aberta, né? Então, isso permite também uma criatividade, ou seja, se nós fizermos, como pretendemos fazer, um festival gastronômico da Nona, nós vamos chamar pessoas que efetivamente vão fazer, né, as suas recriações, né, acrescentando dados e tudo. E aí eu acho que vai ser interessante a gente ter uma espécie de reportagem do que cada um resolveu fazer a partir do vago, né, das receitas, do espaço vazio que as receitas dão. Né? Você já está convidado para o festival. Maravilha. Bom, a Roberta não veio hoje, mas ela está com bem hospitalizada. Mas, de qualquer forma, a Roberta estará numa próxima atividade. Né? Bom, gente, volto a perguntar. Alguém quer comentar, fazer perguntas? Não? Vocês estão tão modestos assim? Não? Boa. Bom, alguma coisa que alguém gostaria de acrescentar? Uma coisa fundamental, senão não vale a pena. Se não for fundamental. Não? Beth? Não quero se explicar, não sei. Será? É aqui? Boa tarde. Veja bem, sou uma professora da rede municipal do Rio de Janeiro, trabalho com educação de jovens e adultos e fizemos um projeto de memórias gustativas e afetivas. E eles trouxeram suas receitas de família. E o que eu achei muito interessante, por isso eu dialogo aqui com você, é que eles trouxeram caldos de cultura, assim, de famílias nordestinas, que vieram parar aqui de migrações, ou seja, acabaram contando histórias por meio de suas receitas. Então é só uma colocação, gastronomia, ou essas memórias gustativas e esses afetos que se entrecruzam, né? Como é que você percebe isso nessa nossa Nona? Existe, assim, alguma possibilidade de perceber esses afetos ou essa cultura portuguesa permeando essas receitas? Bom, eu sou como jornalista, não como um especialista em cozinha. Eu acho que é muito interessante perceber algumas questões, algumas receitas que a Nona traz nesse sentido, que hoje ainda são culturalmente, sim, em Portugal. Por exemplo, alguém estava falando, acho que era você, sobre o manjar com peito de frango. A carne do peito era usada justamente para dar uma textura, ela era muito mais usada como textura do que como sabor. E eu fui pro interior do Alentejo no ano passado e descobri uma receita que também é um doce, também com essa textura de manjar, que era feita com carne de coelho. E é uma receita que é única, não existe, eu pesquisei, por onde eu pesquisei, não existe em nenhum outro lugar do mundo que se faça um doce com carne de coelho. E a carne de coelho era porque o coelho era o coelho de caça, quase se fosse a lebre, e caçava-se, e a partir dessa carne que se tinha, conseguia fazer uma textura para fazer esse manjar, esse flan que eles comem nessa região específica do Alentejo. Então, para mim, a Nona, ela consegue mostrar para mim uma questão que eu acho que é muito importante também, não sei se foi dito, eu cheguei tarde, me perdoe, então é um compromisso. E também um pouco dessa influência francesa da gastronomia naquela época, porque existia uma ideia de se tentar copiar, acho que esse é o verbo, o que se fazia na sociedade francesa, e a gastronomia era uma questão muito importante para a cultura francesa, e por isso a gastronomia francesa foi tão presente e é ainda tão presente nos dias de hoje. A gente tem nomes, os cortes na gastronomia ainda levam nomes franceses, né? Você corta a cenoura em brunoise, né? Ou seja, e na Nona existem algumas dessas receitas, como coulis, tem alguma parte que eles são potage, que são nomes franceses trazidos, ou seja, de perceber como Portugal naquela altura talvez tentasse buscar mesclar essa questão tradicional da cozinha portuguesa
mas também tentar mostrar que assim, não, olha, a gente está aberto e a gente entende que a gastronomia vigente hoje é a francesa, então a gente quer afrancesar a nossa gastronomia, a nossa culinária, para mostrar que a gente é relevante. Sem o aval da cozinha francesa, nenhuma outra culinária poderia ser relevante naquela época. E muito, ou seja, até nos, sei lá, 20 anos, 30 anos, era muito difícil sairmos para comer num restaurante de cozinha de comida brasileira em qualquer cidade que fosse. Né? Os restaurantes ou eram franceses ou italianos, as pessoas só saíam para comer nesse tipo de restaurante. Ninguém queria comer arroz e feijão num restaurante, sendo que eu posso comer em casa. Então eu acho que essa percepção de como, dessa mescla do que era muito autêntico português para uma tentativa de estar ligado ao mundo a partir da cozinha francesa é uma questão que me chama muita atenção na nona. E de como hoje a gente vive um movimento na gastronomia justamente o contrário desse, que é a valorização da autenticidade de cada cozinha. Eu acho que hoje a gente passa isso pela cozinha brasileira, na América Latina. Eu estava num evento ontem por qual eu vim, que são os melhores restaurantes da América Latina, e eu estava escrevendo um texto hoje justamente sobre isso, sobre como os melhores restaurantes são aqueles restaurantes que tentaram olhar para ingredientes nativos, para técnicas nativas ou pré-colonização, né, de tentar entender o que é que era a comida desses países, do Brasil, do Equador, da Colômbia, de onde for, o que era a comida que se fazia e que se comia antes da chegada, no nosso caso, dos portugueses. Ou seja, que a partir da chegada dos portugueses, a gente teve uma mudança enorme na nossa mesa, obviamente, até porque não era permitido cultivar algumas coisas. A gente tinha alguns alimentos que não eram bem vistos serem comidos. Eles não tinham, para eles era tudo estranho. Imagina, mandioca. O que é mandioca? Nunca vi isso na vida. Como que eu tiro uma coisa da terra, toda suja, uma casca super grossa, corto isso, cozinho e tento fazer uma receita. Então não existia. Então foi o que eu acho que passou muito com a chegada dos portugueses aqui, foi não sei, uma aniquilação talvez de uma ideia de cozinha regional que a gente tinha, de uma desvalorização total de uma gastronomia, de um valor cultural gastronômico e culinário que se existia naquela época, que ainda bem, penso eu, que alguns chefes e cozinheiros estão voltando a olhar e tentar estudar para trazer de volta o que era nosso antes da chegada deles, para tentar perceber, até para tentar responder uma pergunta que sempre todo mundo me faz, o que constitui a gastronomia brasileira? Acho que a gente ainda não sabe e a gente está no processo de tentar entender, como acho que todos os países estão sofrendo um pouco essa crise de identidade culinária e tentando talvez buscar e encontrar as respostas por isso. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Passa o microfone para ele. Nós, portugueses, a gente tem uma quantidade de doce imensa e é tudo na base de ovos. E o Arnona, aí tem umas receitas aí que colocam umas dúzias, não sei quantos de ovos. Será que essa doceria portuguesa já vem desde essa época? Olha, historicamente, sim, ou seja, a doçaria portuguesa ela sempre foi muito voltada, dizem, e agora já existe uma tese que tenta tirar um pouco o crédito disso, da ideia dos monastérios e dos conventos, né? A partir do momento que padres e freiras tinham a criação da doçaria. Em cada cidade de Portugal, basicamente, cada convento, cada monastério tinha uma receita própria, e que se constituiu uma variedade de receitas a partir de ovos, né? Principalmente da gema, que segundo o que diz a lenda, é que a clara era usada para engomar a roupa, né? as batinas dos padres e as roupas das freiras. E a partir disso sobrava com as gemas e que as gemas eram usadas. Hoje as teorias dizem que essa história não é bem assim, embora as gemas não se sabia o que fazer com as claras, muitas vezes eram descartadas, porque também não
não havia clara que chegasse para engolar tanta roupa assim. Mas de fato se constituiu uma doçaria que é muito voltada para o ovo, né, para a gema. Então, o que eu acho que é muito bonito, e quando você começa a estudar as receitas feitas com gemas na doçaria portuguesa, que eles conseguiram perceber como o ponto de cozimento, de coagulação da gema e o ponto do açúcar podiam criar texturas totalmente diferentes. Então, a partir de 2 ingredientes simples, que é a gema e o açúcar, você conseguia criar todos os tipos de textura, de uma coisa quase líquida a uma coisa dura, basicamente, com textura quase crocante ou com uma textura mais resistente à mordida, por exemplo. Os ovos moles, que também estão na nona, os ovos moles de Aveiro, numa situação a Aveiro, como o lugar que se criou os ovos moles, que os ovos moles foram criados, também mostra que era uma ideia a ideia dos ovos moles é fazer um doce de ovos, né, que ele fosse cremoso, e usar a mesma receita das hóstias para conseguir ter uma proteção e conseguir conservar aquele doce de ovos por mais tempo, né? Aquele creme de ovos. E a partir daí surgiram os ovos de Aveiro. A mais antiga delas deve ser o pão de ló, então, né? Eu acho que o pão de ló é uma das mais antigas, porque ele vai. A constituição do pão de ló, existem muitos diferentes receitas de pão de ló em Portugal. Dos mais líquidos, daí, até os mais esponjosos. Eu estava falando sobre os japoneses. Existe um doce, uma receita super típica no Japão, um bolo super típico no Japão, que é um bolo esponjoso, que eles chamam de castela, porque era como os portugueses chamavam as claras em neve. Eles chamam bater claras em castelo. E o castela vem daí, porque uma constituição do pão de ló poderia ser com mais claras em neve, a partir do momento que ele ficava mais esponjoso, ou o pão de ló mais valorizado em Portugal é o pão de ló mais líquido, que é aquele que no meio você quebra com uma colher e ele está quase cru por baixo, ele se esbarrando. Você corta ele, é quase o que seria um petit gâteau que tem o recheio, né, a parte central um pouco mais líquida. Então depende muito do que se utilizava de ovos. Alguns utilizavam mais gemas e pouca clara, e alguns tinham um equilíbrio, como o castela de japonês. Você vai para Tóquio e em qualquer mercado você encontra esse bolo castela, que é um bolo super fofinho, que é um pão de ló português, basicamente. Eu agora fiquei curioso, quero ver o seu livro, a próxima revista, que eu quero ter. A rabanada tem tanta qualidade que cada dia surge uma mais gostosa do que a outra, que eu estou curioso para ler o que você vai escrever sobre a rabanada. A gente fez a revista, na verdade, ela é diferente da nona, a gente não traz receita nenhuma. A revista é uma revista sem receitas. A gente quer falar sobre aquele produto ou aquela receita a partir de muitas histórias. Então, por exemplo, uma das histórias que a gente conta nessa edição é uma rabanada que é feita com sangue. Na região dos Trás-os-Montes, o sangue é um ingrediente muito usado na culinária portuguesa do norte, da Cabidela. Enfim, existem muitas receitas que são feitas com sangue, e existia uma rabanada que era feita com sangue. Então, ao invés de usar o vinho, eles embebiam com um pouco de açúcar, enfim, com molho, mas que era também, dentro desse molho tinha o sangue, porque o sangue também permite coagular, e quando você frita, ele cria uma textura interessante. Ou você pode, por exemplo, ao invés de usar clara de ovo, você pode usar o sangue como albumina para fazer, sei lá, um merengue ou outras receitas. Então, por exemplo, uma das reportagens a gente conta sobre o sangue na rabanada. Outra, a gente fala de como a rabanada se tornou uma receita, de como existe rabanada em todo o Mediterrâneo, não só em Portugal, e que ao mesmo tempo, a partir de uma herança romana, a rabanada se constituiu principalmente na bacia do Mediterrâneo. O primeiro livro de gastronomia que a gente conhece, que é de
apícios, ele cita a rabanada. Então, para ter ideia de como é uma receita, e as pessoas, em Portugal é uma receita que está muito atrelada ao Natal, que as pessoas atrelam muito ao Natal, ao nascimento de Jesus, mas é uma receita que existe muito antes do mundo ver Jesus nascer. Então, como a questão também religiosa se aposta de algumas histórias para poder levar adiante algumas tradições. Mas agora tem uma rabanada com sorvete, que é uma delícia. Não sei como é que tem uma rabanada agora no Porto que eles fazem, que é uma rabanada normal, um pouco mais úmida, e que serve com gelado, com sorvete de queijo da serra, que é aquele queijo mais famoso de Portugal. deve ser essa. É a melhor coisa que eu já comi de rabanada. Bom, acho que a gente vai chegando ao fim. Eu só queria fazer um comentário ainda aqui ao que o Rafael disse sobre a questão das claras dos ovos, das claras e das gemas. Primeiro, lembrar que, além dos doces, né, as claras também eram utilizadas num determinado momento do vinho, da produção do vinho, a clarificação do vinho. Né? Isso, quer dizer, extrapolava Portugal, né, nas regiões limítrofes. Mas eu queria contar o seguinte: eu fiz um livro uma vez com o Gilberto Velho, antropólogo, e fizemos um seminário, a partir desse livro fizemos um seminário em Portugal, do qual ele participou. E a autora de Trancas veio à baila exatamente isso, né? Os doces conventuais e as freiras utilizarem as claras para tomarem os seus hábitos e parte lá das matinhas dos padres e tudo, e então com as gemas fariam os doces, né, cheios de gemas e tal. E o Gilberto disse, então, portanto, já que as gemas sobravam, né, então se faziam os doces, né? E o Gilberto disse, a minha teoria é outra. Já que as claras sobravam, faziam o engomar dos tecidos, né? Na verdade, primeiro o doce, depois a utilização prática. Eu concordo mais com essa teoria. Pois é, aliás, vem de um antropólogo, um dos maiores antropólogos do Brasil, então eu acho que a gente deve levar em conta. É a história de quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Pois é, mas aí o olhar do antropólogo é importante. Gente, mais perguntas? Não? Então vamos encerrar por aqui, agradecendo imenso a todos, particularmente ao Rafael, a gentileza de vir aqui nos prestigiar, né? E já sabem, vão receber mais convites relativos à nona. Não é? Este é apenas o momento do lançamento, mas podem ter certeza de que outros eventos acontecerão em torno da nona, até porque nós não vamos abandoná-la depois de tanto tempo, né, de tanto trabalho para conseguir que ela chegasse aqui. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Parabéns.